Cê é louco, mano. O carro queimou todinho. Cruzes. Salve, galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer umas dicas de como a gente pilotar na rodovia com mais segurança e alguns cuidados que a gente precisa ter para sair e voltar vivo para casa. Segue o vídeo aí que tem muita coisa boa. Eu acho que uma dica super importante, mas a mais básica de todas, buraco. Tomar muito cuidado com buraco na pista. Estejam sempre atentos aonde vocês estão pilotando. Você consegue antecipar. Aqui, por exemplo, nessa imagem que nós estamos tendo aqui, ó, eu consigo ver até lá naquele carro que está distante lá na frente, que não tem nenhum buraco na pista. Então aqui eu posso olhar, eu posso dar uma curtida na paisagem, que eu sei que esse trecho não tem buraco. Tem muito buraco que a gente não consegue ver. De repente, quando você olha, você já está em cima. Mas se você estiver atento, você vai ter tempo suficiente para desviar desse buraco ou frear, ou acelerar, dependendo da condição. Porque às vezes é melhor você acelerar do que você tirar a mão. Quando você tira a mão e freia a moto para passar no buraco, o peso da moto vai ficar mais concentrado ali na frente, a pancada pode ser maior. Se estourar um pneu, por exemplo, melhor você estourar um pneu traseiro, que tem mais chance de você controlar a moto, do que um pneu dianteiro. Então às vezes é melhor você livrar o dianteiro e deixa o traseiro se espocar, né? A situação não é boa de jeito nenhum, mas se estourar pelo menos um pneu traseiro, você tem mais chance de controlar a moto do que se estourar um dianteiro. Se estourar um dianteiro é praticamente certeza de se acidentar. Se você estiver rodando à noite, fique bem atento se a rodovia é bem iluminada. Quando eu falo iluminação, galera, é das placas reflexivas, né, dos olhos de gato, as faixas bem pintadas, com essa tinta que é refletiva à noite. É nesse sentido, beleza? Não vamos esquecer do farol, né? O farol da moto tem que estar bom, sempre reguladinho, para poder conseguir ver essa iluminação da pista com bastante nitidez. Se você estiver rodando numa área que tem muita mata, muita vegetação densa em volta, e você não tem uma visão ampla, como por exemplo eu tenho aqui, olha para essa pista, dificilmente um animal vai atravessar na minha frente e eu não vou ter tempo de parar, porque ela tem uma margem de escape muito grande. Essa distância entre a linha que começa aqui do asfalto até lá onde o mato começa a ficar alto, é uma distância grande. Você vai ver claramente um animal atravessando a pista e vai ficar muito mais fácil de você desviar. Se é uma área que você não tem essa visão ou você não conhece, isso aí é interessante vocês se atentarem nas rodovias que eles forem passar, principalmente se for pista única. Aqui são pistas duplicadas, também facilita muito. Se for pista única, vai ser muito mais estreito, não vai ter essa margem toda. Muitas das vezes, quando a gente está andando em rodovia como essa aqui, hoje é domingo, hoje está tranquilão, não tem muito movimento, mas normalmente quando você trafega nesse tipo de rodovia, tem muito tráfego pesado, caminhões com grandes cargas, volumes enormes em cima dos caminhões. E uma coisa que é muito comum nesse tipo de carga é que elas sejam amarradas por muitas daquelas cintas de amarração, cabos de aço, depende da carga, e elas podem se soltar. Olha lá, ó, olha um exemplo, vocês estão vendo aquele caminhão lá? Olha só, ele está carregando madeira, tá bem feitinha a carga, lá a gente pode olhar aqui, tá vendo as cintas lá? Então tá bem presa aquela carga ali, ela tá bem legal. Mas existe um porém, esse tipo de carga solta detrito. Uma cinta daquela pode arrebentar, uma tora daquela pode soltar uma casca. Ali, vocês viram uma casca ali atrás? Olha, o que eu acabei de falar, ó, são daqueles caminhões ali. Olha que interessante, eu falando disso e acabou mostrando aqui na imagem pra gente. Mas então, pode soltar aquilo ali e ficar na pista, e aí é perigoso. Então na hora que vocês virem esse tipo de veículo, tomem muito cuidado, analisem bem se não tem nada solto. Os caminhões também são muito largos, tem caminhão que leva aquelas coisas gigantes, aquelas pás de usinas eólicas, leva aqueles dutos gigantescos de silos. Então são cargas enormes, aquilo ali desloca muito vento. Então se você estiver meio desatento, aquele vento que ele gera pode te dar uma balançada ali, te assustar. Ficar bem atento com isso aí. Uma coisa que eu vejo pouco a galera falar quando vai fazer vídeo sobre esse tipo de tema, que fala segurança em pilotagem, é o cansaço. Galera, eu já dormi em cima da moto. Quando eu fiz a viagem para Pará, 4.500 km com uma CBX 200 estrada, e teve um momento na pista, eu já estava viajando há quase 15 horas seguidas. Eu dormi, galera, em cima da moto. Dormi, apaguei. Eu estava pilotando igual eu tô aqui. Quando eu acordei, eu tava andando em cima dessa linha branca e acertando essas tartaruguinhas aí, tá vendo? A moto começou e eu comecei a balançar em cima e eu assustei com o barulho. Quando eu olhei, aí que eu percebi que eu tava dormindo em cima da moto. Foi assim, um cochilo de um segundo, né? Mas foi o suficiente
suficiente para eu sair da pista e quase me acidentar. O que eu fiz? Encostei a moto, parei debaixo de uma sombra, dormi meia horinha, voltei a viagem e aí seguiu tudo normal. Cansaço. Se você estiver cansado, para, descansa, adia um pouquinho. Nenhum tempo que você supostamente perde parado, descansando, esticando as pernas é ruim. Isso pode até salvar mesmo a sua vida. Cansaço é uma coisa que não combina com direção, beleza? Uma coisa que muda drasticamente a forma da gente pilotar é chuva. O que acontece principalmente quando tem o tempo de chuva, que o asfalto fica mais liso, a probabilidade de uma aquaplanagem, galera, tem que tomar muito cuidado com a aquaplanagem. Vocês veem aquelas pocinhas d'água, sai fora delas, anda mais devagar, não anda rápido. Velocidade para andar na chuva com segurança, no máximo 100 km por hora, se a pista tiver uma chuva média, tá? Se tiver chuva pesada, mais devagar ainda. É muito, muito, muito perigoso. Se você tiver uma aquaplanagem, a chance de você sofrer um acidente é muito grande. É praticamente 100%. Postura na moto, muita gente não dá atenção para isso. Mas galera, por exemplo, tá pilotando na rodovia, sempre duas mãos no guidão, não tirem as mãos do guidão em hipótese nenhuma, a não ser que seja para cumprimentar um amigo motociclista ali rapidinho, ou para fazer alguma sinalização. O posicionamento do corpo em si tem que ficar numa posição confortável para você, mas que você esteja pronto para qualquer ação, para trocar uma marcha, para usar um freio, sempre ali no ponto para você trocar uma marcha, reduzir se precisar fazer uma frenagem de emergência. Mantenha sempre a postura boa em cima da moto e esteja sempre preparado para qualquer ação, para qualquer resposta que a moto precise, imediatamente você esteja ali pronto para isso. Quando a gente está andando em mais velocidade, a moto está andando aqui a 110 km por hora, ela pesa 192 kg e eu peso 100, 292 kg. Só que como a gente está a 110 km por hora, esse peso é muito maior, ou seja, quando a gente vai frear, o freio vai ser muito mais exigido. Pneus e freios tem que estar tudo em dia, tudo certinho. Sempre antes de vocês saírem por rodovia, confiram isso. Se vocês têm dúvidas, tem vários vídeos aí no canal explicando como que você verifica, como que calibra o pneu. Se atentem sempre a isso. E nunca, galera, usem somente um freio. Usem sempre os freios de forma combinada. Freio dianteiro e freio traseiro. Por causa desse peso que a moto fica, há mais chance de você derrapar. Também tem vídeo aí no canal explicando essa técnica de freio combinados. Beleza? Bom, galera, nesse momento minha câmera deu uma travada e eu tava falando sobre as curvas. Eu gravei aqui pra vocês. O que eu ia dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com curva por causa de ponto cego. Olha só o que aconteceu nessa estrada. Eu tava passando, de repente os carros frearam, começaram a diminuir e tinha um caminhão tombado na pista. Então, o problema da curva é que quando a gente vê a saída da curva, ou quando você está no meio da curva, pode ter ali um obstáculo e você ter que frear bruscamente, você ter que em algum momento sair de emergência ou alguma coisa desse tipo. E se você não tiver atento, ou tiver rápido demais, ou não tiver certeza do que está na sua frente, pode acontecer alguma coisa séria. Num caso desse aí, por exemplo, como eu vi que tinha alguma movimentação estranha na estrada, eu já comecei a diminuir, porque se a gente entra mais rápido, pode acontecer de dar de cara com uma situação dessa e acabar sofrendo um acidente. Então ficou aí a gravação desse jeito por conta desse detalhe. Mas é isso. Então, curvas, a gente tem um ponto de visão muito limitado, uma visão muito curta, digamos assim. Vamos ficar bem esperto com curva, tomem bastante cuidado, principalmente se for pista única, né, com a faixa única. Se for uma pista duplicada, tudo bem, é mais fácil. Mas quando é uma pista simples, que tem mão e contramão, pode ser um pouquinho mais complicado nesse tipo de situação. Um dos itens mais importantes quando a gente está pilotando na estrada é isso aqui, ó, retrovisor. Tem muita gente que não se atenta que o retrovisor da moto também tem ponto cego. Por exemplo, aqui, ó, se vocês olharem essa parte de baixo aqui do retrovisor onde está refletindo, ele não está refletindo a pista toda. Olha aqui, vocês estão vendo minha mão, ó? Minha mão está quase do lado da minha perna. Ela está bem aqui, ó, do lado da minha perna, mas vocês não estão vendo. Ou seja, se tiver um carro aqui, do meu ladinho aqui, eu não vou ver. Então é um ponto cego. Se vocês tiverem dúvida, o legal é olhar para trás. Você olha no retrovisor, mas se você quiser ter certeza, você olha para trás e volta. Mantenha uma distância do carro da frente, claro, porque se ele frear, você vai bater nele. Então mantenha a distância de segurança e realiza a ultrapassagem. Fiquem muito atentos com o retrovisor, não esqueçam que ele tem um ponto cego e fiquem olhando o tempo todo. A distância entre você e o veículo da frente é importante demais
quando você está na rodovia. Esse carro, por exemplo, está aí na minha frente, eu devo estar uns 15 metros de distância dele, 20 metros no máximo, mas eu estou a 70 km por hora. Então se ele meter o pé no freio ali, eu vou conseguir parar sem problema nenhum antes de colidir com o carro. Mas quando a gente está na rodovia, a velocidade é muito maior. Ou seja, a distância que a gente tem que manter do veículo da frente tem que ser bem maior. Porque se ele der uma freada brusca, a gente vai ter tempo de parar antes de colidir com o carro. Principalmente se for em dias de chuva, você demora o dobro para parar. Se você tiver um freio ABS na moto, como é o caso do Dominar 400, ela vai ajudar a não derrapar, mas você vai demorar mais tempo para parar. Então mantenham sempre uma boa distância. Uma das dicas mais importantes para a gente que está aqui na rodovia é você antecipar o que o motorista vai fazer. Como todo mundo sabe, tem um monte de motorista por aí que muda de faixa sem dar seta, sem olhar em retrovisor, e entra na sua frente. Olha aí o que aconteceu comigo. Tava vindo num cruzamento, aí eu vi esse retardado chegando aí. E aí eu imaginei, eu falei, essa mula pode entrar na minha frente. Quer dizer, é o tipo de motorista que não tem o mínimo de cuidado, o mínimo de responsabilidade com o próximo, não tem o mínimo de consciência. Poderia ter causado um acidente grave. Então é o tipo de coisa que a gente precisa fazer, se antecipar. Para a gente ultrapassar com mais segurança, tem alguns detalhezinhos que são bem interessantes. Por exemplo, vou ultrapassar. Tem dois carros ali na minha frente. Deixa eu olhar aqui no retrovisor, ver se não vem ninguém aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês, ó, dois carros, tá vendo? Primeira coisa que a gente vai fazer, dá uma olhadinha no acostamento do lado direito, se não tem nada, se não tem um carro parado, se não tem uma pessoa que pode estar querendo atravessar, se não tem algum obstáculo que talvez o motorista possa não estar vendo naquele momento. Porque na hora que você for ultrapassar, ele pode tentar desviar daquele obstáculo e te fechar sem querer, te jogar para fora da estrada. Importante primeiro observar se não está vindo nada daquele lado ali, se não tem um outro carro muito próximo ali na frente que o motorista vai ultrapassar ou qualquer coisa desse tipo. Segundo, deixa uma distância boa. Por exemplo, aqui uma distância legal, uns 10, 15 metros, e tá ótimo. A gente tá na velocidade reduzida aqui, mas é até legal que fica mais fácil de mostrar para vocês. Então olhem no retrovisor, confiram se não vem ninguém, tenham certeza disso, dá uma seta. No meu caso eu tô com a 5ª marcha, mas eu vou reduzir para a 4ª para ter uma ultrapassagem com mais força e mais rapidez. Nós vamos acelerar, 5ª marcha. Joguem o mais à esquerda que vocês puderem para passar o mais longe possível do motorista. Seta e volta para sua faixa. Ultrapassar rápido, mas sem pressa, para que você faça uma ultrapassagem tranquila. Não tente passar no desespero, espera um pouquinho até você ter uma visão clara bem longe. Por quê? Principalmente quando vocês estiverem passando ao lado de caminhões longos, qualquer coisa que tenha uma carga muito longa, porque você vai demorar mais tempo para ultrapassar. Então imagina a situação, você está ultrapassando um caminhão e está lá de boa, ultrapassando, mas a sua moto falha. De repente ela dá um problema, o motor perde força ou apaga. Então a gente tem que contar com esse tipo de coisa, com imprevistos. Só ultrapasse quando tiver com segurança, na tranquilidade. E nunca fiquem na esquerda, galera. Ultrapassou, volta para a faixa. A gente fala de carro, mas muito também do motoqueiro. O motoqueiro também faz muita cagada. 90% na verdade dos acidentes que acontecem com o motoqueiro é por culpa do próprio motoqueiro, por conta de excesso de velocidade, por abusar demais nas curvas, por fazer manobra onde não pode, por ultrapassar do jeito que não deve, por não se antecipar ao que o motorista vai fazer. Muito da culpa também é dos motoqueiros. Tem muita gente por aí também que tem habilitação de moto, mas não sabe pilotar. Então quando eu falo é de uma forma geral, são esses tipos de pilotos e motoristas que estão na rodovia. O que eu quis trazer aqui no vídeo, pra gente tentar se proteger desses malucos que tem por aí, tanto motoristas como os motoqueiros também. Claro, galera, por último, equipamentos de segurança são imprescindíveis quando você está na rodovia. Quantos vídeos eu já vi na internet aí da galera virando bife à milanesa? Se protejam, galera, o máximo que puderem. Usem sempre uma luva, usem sempre uma luvinha. Pode ser uma luvinha como essa minha aqui, eu paguei R$100 na época nessa luva, muito boa, tem proteção aqui em cima, tem proteção na mão. Uma jaqueta, se vocês puderem comprar, uma jaqueta não é tão cara, uma jaqueta aí de boa qualidade, vocês pagam aí R$500, R$600 no máximo, dá uma jaqueta boa. Uma calça jeans pelo menos, né, pra ter um pouquinho mais de proteção. Eu tenho uma bota, mas hoje eu fiquei com preguiça de calçar ela, e aí eu botei um tênis mesmo, ó. Pelo menos um tênisinho para ajudar a ralar menos o dedinho se a gente
Deus o livre, mas levar um tombo na pista. Capacete, né? Capacete de boa qualidade. Tem que usar capacete, moçada. Não vamos deixar de usar capacete, não. E de preferência com a melhor qualidade. Invista um pouquinho mais em um capacete. Um capacete bom hoje, você compra aí também por uns 800 reais, 700, 800 reais. Mas não fica arriscando um capacete de baixa qualidade que não vai te proteger numa hora que você precisar. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil e que tenha contribuído de alguma forma para você que já anda na rodovia ou para você que está aí pensando em começar a fazer suas viagens de moto para ir com mais segurança para sua viagem ou para o seu passeio de fim de semana. Fechou? É isso aí, galera. Grande abraço. Semana que vem a gente volta com mais um conteúdo. Espero que todos estejam muito bem. Fiquem com Deus. Fui!